Amém. Glória a Deus. Vamos então começar a nossa escola bíblica hoje. Hoje será o tema de Gênesis 31, né? Então vamos orar, Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pela semana que tivemos. Muito obrigado, Senhor, por Tu teres nos guardado, por Tu teres, Senhor amado, cuidado das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque Tua mão poderosa foi sobre nós. Se conosco, Senhor, nos abençoa agora na leitura, Senhor, e na compreensão da Tua palavra. E faz-nos, Senhor amado, entender um pouco mais, Senhor, sobre o que ela nos diz. Obrigado por tudo, Senhor, por absolutamente tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, no domingo passado, né, a gente estudou sobre os filhos, alguns filhos, né, lembra de Jacó? Vimos que a Raquel não tinha filhos e tudo, até que ela deu a sua serva, Bila, para que desse filhos a Jacó. E assim aconteceu, né? A Raquel, então, teve um filho, né, pela sua serva Bila. A Leia, por sua vez, né, viu também que podia fazer isso, deu a sua serva, e a sua serva Zilpa também deu filhos a Jacó, até que a Leia, né, um dia o filho dela sai e vê que a mãe já não está tão fértil e leva as mandrágoras para, né, a mãe. E aí a mãe, então, troca com a Raquel, né, sobre o dia de ficar com Jacó e acaba engravidando, né? E ao final também a gente viu que depois desse momento o que vai acontecer é que a Raquel vai dar à luz, né, a um filho para Jacó, que é o José. Mas mais do que isso, o Jacó, ele resolve meio que tipo sair dali da propriedade do seu sogro, né? E o sogro meio que, tipo, não, fica aqui mais um pouco. E aí chegamos, então, a Gênesis 31, que diz assim: Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, adquiriu ele todas essas riquezas. Então, ou seja, os irmãos da Leia e da Raquel começaram a ficar o quê? Com inveja do Jacó, né? Eles passaram a falar: epa, peraí, isso não está certo não. Que negócio é esse, né? Do Jacó, então, enriquecer às custas do nosso pai, trabalhando, cuidando das ovelhas do nosso pai. E esse é um olhar totalmente humano, né? Esse é um olhar totalmente humano. Os filhos aqui do Labão não percebiam que a bênção do Senhor era sobre o Jacó, né? Ou eles, de repente, também não sabiam o que o Isaac tinha dado de bênção para Jacó lá em Gênesis 25, né, 26, quando ele despede o Jacó. O Jacó, ele recebe a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, né? E a bênção da primogenitura que ele recebe é dupla. O pai dá duas bênçãos da primogenitura para ele. E o Jacó realmente ele prospera. Mas ele não prospera só porque ele trabalha muito. Ele prospera porque a mão do Senhor era com ele. O texto diz isso para nós no capítulo passado, que a mão do Senhor era sobre Jacó. E Jacó, então, prosperava. Mas no olhar humano dos filhos de Labão, não. O Jacó está roubando, né? E isso é um problema grave, porque quando a gente despreza, né, ou quando a gente não tem visão do mundo espiritual, é muito mais difícil a gente se mover nesse mundo aqui, né? Muitas vezes a pessoa, ela está sendo próspera, mas porque espiritualmente sobre ela tem a bênção do Senhor. E a gente não pode esquecer disso, né? Não pode esquecer. A Bíblia diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Se o Jacó recebeu na terra a bênção da primogenitura, que é algo espiritual, é claro que ele seria próspero aqui. Porque o que está ligado na terra está ligado no céu, né? E essa é a primeira lição que a gente aprende. Muitas vezes a gente se esquece de olhar para o lado espiritual. Espiritualmente,
nada acontece nessa terra sem ter um lado espiritual por trás. Tudo que acontece aqui tem algo espiritual, né? Muito bem, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era com ele como antes. Olha só, não eram só os filhos do Labão, eram também o Labão. O que esse cara tem que ele prospera tanto? Ele tem a bênção de Deus, né? E a coisa deve ter chegado num nível tão grave, que olha o que diz o verso 3. Disse o Senhor então a Jacó, volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó, chega desse lugar. Chega desse lugar, não tem mais jeito. A mesma coisa Deus falou anos atrás para Abraão. Sai da tua casa, né? Da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora, mais uma vez, o Senhor, só que para uma outra pessoa, para o neto, né, do Abraão, neto do Abraão, ele vai dizer, volta para a terra dos teus pais e entra na tua parentela e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho. A Raquel, a gente sabe, ela era pastora, e pelo que está vendo aqui, a Leia ajudava a Raquel nesse serviço, né? E aí o marido, então, vai fazer o quê? Consultar as esposas. E aí, o que vocês acham, né? Então, verso 5, e lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Olha só, o Deus do meu pai tem estado comigo. É o pai humano e o pai espiritual. O pai humano da Leia e da Raquel, ele não era favorável a Jacó. Mas o pai, Deus, ele era favorável ao Jacó. E é isso que o Jacó está falando, olha, aqui a gente não está sendo mais bem visto, né? Verso 6, ora, vós mesmos sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. É isso aí. Os homens podem tentar fazer mal a nós. Os homens podem tentar nos enganar. Mas Deus não vai deixar. Deus vai trazer para a luz aquilo que está oculto. Deus vai revelar o que está encoberto, né? Isso é tremendo, né? Isso é tremendo. A gente vê como Deus era com Jacó, como Deus falava diretamente com Jacó, como Deus dizia, olha Jacó, muda de rumo, olha Jacó, vamos para lá. Jacó, eu estou guiando o teu caminho, eu estou te protegendo, e é isso que Deus quer fazer conosco. Deus também quer guiar as nossas vidas, quer proteger os nossos caminhos, né? Mas a gente precisa estar sensível à voz dele. E o Jacó estava, né? Tanto é que ele chama as esposas para comunicar o quê? Olha, vamos sair daqui. Deus está mandando a gente embora, né? Verso 8. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, as ovelhas, né? Então, todos os rebanhos davam salpicado. E quando ele me dizia, os listrados serão o teu salário, então todo rebanho dava listrado, olha só, hein? De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os meus olhos e num sonho vi os bodes que cobriam o rebanho, vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Prosseguiu o anjo, levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, que ele está se referindo a Gênesis 28, aquele sonho da escada, onde me fizeste um voto. E o voto era, se tu me fizeres chegar na casa do meu tio em paz,
e fizeres eu retornar em prosperidade, aí vou saber que tu és o Deus de Israel, né? Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeira? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Ou seja, quando elas casaram, que era uma prática no Oriente Médio, ele recebeu o dote de Jacó. Só que em vez de uma parte desse dote voltar para as filhas, simplesmente ele pôs no bolso, né? Então, elas se sentiram traídas também pelo pai, né? Verso 16, toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, e de nossos filhos, portanto, faze tudo o que Deus te mandou. E aqui as mulheres, elas confirmam, é Deus que mandou você fazer isso? Então faça, né? Vamos fazer. Porque as próprias mulheres viam como que Jacó era próspero. As próprias mulheres percebiam que era Deus que estava com Jacó. Porque, gente, uma coisa é coincidência, outra coisa são eventos sucessivos, né? Outra coisa são, toda hora, o Labão está tentando dar uma pernada no Jacó, mas Deus transformava isso que a gente crê, não é? Maldição em bênção, né? E aí, teve uma hora que elas falaram, não, Deus está mandando a gente embora? Vamos embora. Vamos embora, porque o mesmo Deus que está nos abençoando aqui, com certeza vai nos abençoar na terra da tua parentela, em Canaã. Verso 17. Levantou-se, pois, Jacó, e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido. O gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão indo tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam ao seu pai. E aqui, vamos respirar, né? Vamos respirar. Porque aqui, mais uma vez, a gente vê a humanidade, né? Aqui, os ídolos do lar eram os teferim. Teferim aqui fala só ídolos, né? Eram os ídolos do lar. Eram tipo amuletozinhos pequenos, que o pai, que o dono do clã, o chefe do clã, tinha. E esses ídolos pequenos, eles representavam o seguinte: quando o pai morresse, quem tivesse o ídolo do lar, o teferim, recebiam herança dobrada. Era isso. Então, existiam duas formas da gente ter uma herança dobrada: sendo primogênito ou tendo os ídolos do lar. O que a Raquel faz? Eu acho que a Raquel aqui, ela dá para nós duas mensagens. Primeiro, que ela estava muito longe da espiritualidade correta. Ora, se ela cria que era o Deus de Jacó, que abençoava o seu esposo e o seu clã, deixa tudo para trás. Deixa esses ídolos, deixa isso para lá. Mas a Raquel, como seu pai e como seus irmãos, ela ainda estava muito olhando para as coisas desse mundo. Estava muito ainda, né, perto das coisas desse mundo. É bem interessante. E tem uma outra coisa. Quando a Raquel, ela furta os ídolos que pertenciam ao pai, de certa forma, não sei se o pastor vai concordar comigo, ela também desejava a morte do seu pai. Por quê? Porque só recebia a herança dobrada aquele que tinha o ídolo após a morte do pai. E o Labão estava vivo e ativo ali na terra. Então, de certa forma, quando a Raquel pega os ídolos e leva para si, ela desejava também que o pai morresse. Porque o pai, de certa forma, também,
foi mal, né? Com ela, com a irmã, com o marido. Então, eu acho que aqui a Raquel, ela não só, né, ainda está presa às coisas materiais, não entende direito o plano de Deus, não entende direito que toda a bênção que ela desfruta vem do Senhor, mas ela também, né, desejava que o pai dela partisse. Né? É difícil, né? Verso 20. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu com tudo que era seu. E levantando-se, passou o rio, e foi em direção à montanha de Gileade. E aqui o que acontece? Que o Jacó não se despede de ninguém. Ele recebe a ordem de Deus, compartilha com as mulheres e sebo na canela. Vou embora. Vou me despedir do Labão para ele tentar me dar uma volta de novo, porque ele já tinha falado no 30 que ele queria ir embora. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Aí o Labão faz aquela proposta dos bodes salpicados e malhados. E o Jacó fica. Então o Jacó, quando a gente fala ele foge, quando ele, né, resolve ir embora, é porque ele não quer se despedir. Ele quer ir embora, quer cumprir o que Deus mandou ele fazer. Né? Então, e fugiu com tudo que era seu. Verso 22. Ao terceiro dia, foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó, jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e lhe disse: guardaste que não fales a Jacó nem bem nem mal. Ou seja, o próprio Deus, né? Aparece e fala, ó, calma lá, calma aí. Ele está fazendo algo que eu mandei fazer. Ele está mandando algo que... Ele está fazendo algo que fui eu. Fui eu que falei para ele fazer. Não vai mais ficar aí, né? Verso 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Porque fugiste ocultamente e me iludiste e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos ao som de tambores e de harpas. É muito falso, né? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim precedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me à noite, olha só, dizendo, guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Viu? Mas ainda que quisesse ir embora, portanto, tinha saudades da casa de meu pai. Por que fugiste? Por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois dizia comigo que me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achaste os teus deuses, porém, este não viverá. Dentre os nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Olha só que situação, hein? Então, entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda de suas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e havia metido na albarca do jumento, e se assentara em cima deles, é na cela, né? Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E Ana disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, porque por eu não poder levantar na tua presença, pois estou no incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Olha só, né? Raquelzinha esperta, né? Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado?
que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, para que lhes julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi dos carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu sofri o dano. Na minha mão requerias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. Assim andava eu, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e no sono me fugia os olhos. Estive 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Aqui a gente vai parar, porque aqui é uma confissão de fé do Jacó. O Jacó, ele sabe e ele confessa que não é pela força dele, não é simplesmente pelo trabalho dele, mas é pela bênção do Senhor sobre a vida dele, não é? Ele fala, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. E Deus realmente em sonho repreende o Labão, a gente vê agora. E essa tem que ser a nossa confissão também. A gente tem que entender que a nossa prosperidade não vem simplesmente do nosso trabalho, não vem simplesmente daquilo que a gente realiza materialmente aqui, mas vem do Senhor, vem da bênção de Deus sobre a nossa vida, porque somos fiéis, porque estamos, diante do seu trono da graça, e Ele tem se agradado de nós por isso. Que essa confissão de fé do Jacó seja também a nossa hoje. Seja a nossa confissão de que Deus tem cuidado de nós, Deus tem olhado por nós, e Deus não nos deixará ser escarnecidos e enganados. Amém? Amém? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então vamos orar, vamos entregar o nosso estudo hoje. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de misericórdia. Tu és o mesmo Deus, Senhor, ontem, hoje e será para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos hoje confessar como Jacó, que o Deus de Israel também é por nós. Nós podemos confessar que o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, também é por nós. E as bênçãos que recebemos na nossa vida não é simplesmente, Senhor, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, pela nossa inteligência, mas é principalmente porque a Tua mão é sobre nós. E por isso, Senhor, encontramos graça e misericórdia nessa terra, neste mundo tão difícil, neste mundo tão desafiador. Muito obrigado, Jesus, por tudo, por absolutamente tudo, Senhor, que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui, Senhor, na Tua casa, te louvando e te adorando, Senhor. Muito obrigado, porque não estamos doentes, Senhor, não estamos famintos, muito pelo contrário, Senhor, temos o sustento vindo de Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém.